programa. Quero agradecer desde já a participação do Vitor Dávila. Dá boa noite para você, Vitor. Porque o Canto do Rio, né, cara, o Cantusca, esse ano a gente tinha expectativa de que pudesse voltar a jogar futebol profissional, isso acabou não acontecendo. E eu quero saber um pouco mais como é que tá a situação do Canto do Rio. O Vitor Dávila tá com a gente agora. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo ao Todas as Divisões. Boa noite, Breno, boa noite, Léo, boa noite, Renan. Primeiramente, Breno, eu gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer enorme poder colaborar com esse projeto tão bacana que vocês estão desenvolvendo, que é o Todas as Divisões. Obrigado, Vitor, tamo junto aqui na Roquete Pinto, cara. Exatamente, Breno, a gente vai para Niterói, vamos falar um pouquinho de Niterói, porque ao contrário do que muita gente fala, Niterói também tem futebol, e um dos maiores clubes, né, da cidade, se não de maior tradição, é o Canto do Rio, que infelizmente novamente está fora da atividade profissional. É um clube centenário, com 107 anos de atividade, é um clube que tem torcida, que já ganhou títulos ao longo de sua história. O Canto do Rio tem título do torneio início do Campeonato Carioca em 53, Campeonato Fluminense de 1933, além, é claro, do Campeonato Niteroiense de Futebol. E, Breno, para explorar um pouquinho a história desse clube tão tradicional, eu convidei o Décio Campos, que é ex-vice-presidente de esportes do clube, e está aqui conosco para dar uma palhinha, né? Falar um pouquinho sobre o Canto do Rio. Boa noite, Décio, tudo bem? Tudo bem, Vitor. É um prazer, sempre um prazer falar sobre um assunto tão apaixonante na vida da gente, que é o Canto do Rio, o que representa o Canto do Rio para a gente, para Niterói e para toda a sociedade do estado do Rio. Sem sombras de dúvidas, Décio. E para a gente iniciar, dá uma pinceladinha, fala um pouquinho sobre o que representa o Canto do Rio para você, no seu coração. Ô, Vitor, minha origem eu sou campista, eu sou um atleta desde garoto, e mesmo morando em Campos, antes dos anos 60, eu já disputava as competições contra o Canto do Rio, e já tinha o Canto do Rio como uma meta, assim, de um dia vir para a cidade grande, né, saindo do interior, já para participar das atividades esportivas, que sempre foi minha atividade. Então, em 1972, eu vim para o Rio para fazer a Escola de Educação Física, e morando em Niterói. E a partir daí eu fui convidado para ir para o Canto do Rio para jogar basquete, que era o que eu mais jogava na época, embora eu jogue voleibol também, mas o basquete é realmente o que eu jogava, inclusive, em seleções do antigo estado do Rio de Janeiro. Entrei para o Canto do Rio em 1972, fui convidado também para dar aula, que eu estava começando a educação física, e a partir daí foi minha segunda casa. Eu me apaixonei pelo clube, e de lá eu vim não só como atleta, depois como professor, depois como técnico de voleibol, de basquete, professor de natação, e passei a diretor, a vice-presidente, a conselheiro, e durante esses anos todos, que agora no que vem vão fazer 50 anos, eu sempre vivi todos os momentos da minha vida junto com o Canto do Rio, participando diretamente das atividades do Canto do Rio. Isso tudo, Décio, ainda com a tradição, a responsabilidade de levar o nome de Niterói nos campos afora, em todo o Rio de Janeiro, não é mesmo? E principalmente porque o Canto do Rio tinha uma história como o único representante do antigo estado do Rio, o que como campista era o antigo do estado do Rio, e o Canto do Rio jogava o Campeonato Carioca. Então a gente já tinha o Canto do Rio como nosso representante no Campeonato Carioca, e vinha sempre o Caio Martins assistir os jogos do Canto do Rio de garoto. A gente vem de Campos para Niterói e assistir e torcer pelo Canto do Rio, porque aqui a gente assistia às competições
do Clube do Niterói, do Cano Rio, contra as equipes do Rio de Janeiro. Então isso é realmente uma ligação muito antiga nossa com o clube. Pois é, Vitor, tá muito legal essa entrevista, cara, a gente sabendo o pessoal repercutindo aqui a participação, o Canto do Rio com a gente, hein, Vitor Dávila? É isso aí, Breno, a gente segue aqui com o Décio Campos, que é o nosso convidado para falar um pouco sobre o Canto do Rio, a história do Canto do Rio. E Décio, o Canto do Rio novamente está fora do futebol profissional. Houve recentemente uma tentativa mal sucedida. E como você observa isso, você que inclusive é um dos entusiastas, né, da volta do clube ao futebol profissional? Olha, Vitor, essa tentativa de retorno foi principalmente pelas minhas mãos, tá? Em 2015 para 2016, eu trouxe para o clube pessoas interessadas em montar uma estrutura de futebol de campo e salão. E montamos todo um trabalho de base voltado para todas as divisões inferiores, que futuramente seria a base do futebol profissional. E isso aí perdurou até 2018, quando nós conseguimos disputar a Série C. Mas, por motivos políticos dentro do clube, a diretoria ela acabou optando por uma mudança de estatuto que, na meu entender, pela minha história com o clube, não aceitaria aquilo, porque era uma forma de você dominar amplamente todos os setores do clube sem uma política democrática que pudesse ter a participação de todos os sócios. E aí eu realmente abandonei toda essa direção, me tornei uma oposição às ideias deles, e a partir daí o clube realmente no futebol passou a ter somente problema. E não foi em frente essa ideia, por isso que, como você está falando, uma ideia mal sucedida. Por quê? Porque faltou gestão, faltou pessoas que realmente são ligadas ao clube, são comprometidas, como eu estava fazendo, e a partir daí as pessoas ficaram mais preocupadas com a sua própria projeção, as pessoas querendo ter alguma vantagem com o nome do Canto do Rio, e eu fui contra isso e acabei saindo da diretoria. Entendo. E acredito, principalmente, com um dos problemas principais tudo que aconteceu a partir de 2020, entendeu? Com o abandono do Canto do Rio das divisões de futebol profissional e também com problemas nas divisões inferiores. E fica aqui a nossa torcida para que o Canto do Rio em breve possa voltar ao futebol profissional com força total. Décio, muito obrigado pela sua colaboração aqui com todas as divisões. Fica, claro, o convite aberto para novas participações para falar sobre esse clube tão tradicional e importante que é o Canto do Rio. Grande abraço. Olha, Vitor, vou estar sempre à disposição, tá? Falar sobre o Canto do Rio, a hora que você quiser, pode ligar, e quando quiser nós podemos conversar muito mais sobre esse assunto. Um grande abraço a você e para os seus ouvintes. Esse foi Décio Campos, ex-vice-presidente de esportes do Canto do Rio, esse clube que a gente tem sempre um carinho especial, Breno. Ainda mais eu que sou de Niterói, tenho essa convivência de passar ali em frente à sede do Canto do Rio, no centro de Niterói, e a gente torce para que esse clube se restabeleça o quanto antes. Breno, um abraço a você, um abraço ao Renan, abraço também ao Léo. Obrigado pelo convite. Espero poder em breve colaborar mais aqui com todas as divisões. Beleza, meu irmão? Valeu, obrigado, Vitor. Tamo junto, cara, aqui no Todas as Divisões. Muito legal aí pra gente encerrar essa segunda edição do nosso programa, falar um pouco do Canto do Rio. Esse time que bateu na trave, né? Rapidinho, Léo. Bateu na trave, quase que voltou esse ano, né, Léo? Quase. A questão financeira
acaba sempre atrapalhando essa situação, e ficou esse vácuo na tabela. Também bateu na trave há alguns anos, quando o time voltou com investidores, com um projeto profissional, e o time acabou perdendo o jogo do acesso. Isso acabou desanimando bastante toda a gestão que foi construída com pessoas sérias. A gente sempre fala nesse sentido, porque a gente vê em outras equipes, a gente vê no Flamengo a dificuldade que foi para o time se ajustar, imagina para um time de menor investimento. E acabou batendo na trave em 2 oportunidades nesse ano de voltar de fato ao futebol profissional. Há alguns anos, acredito que em 2018 também, quando perdeu o jogo do acesso na antiga Série C, que era apenas a 4ª divisão, tem essa situação, e acabou perdendo um pouquinho o fôlego o projeto, e isso tudo foi deixado de lado, e infelizmente a gente perdeu uma outra equipe tradicional do Rio de Janeiro. É isso. Então a gente já chegando ao fim do nosso Todas as Divisões de hoje, segunda-feira, dia 28 de junho, quero mandar um abraço pro Serginho e pro Rodrigo Gomes.